eterno. Mas já tá aqui, né? É, isso aí. E onde é que a gente vai fazer a entrevista? É ali em cima. Tudo bem? Vamos. Seja bem-vindo à Escola Coronel Joaquim José. Pode sentar. Fique à vontade. Obrigado, né, Alex? Tanto faz. Tanto faz. Vai. Tudo bem. Bom, né, depois desse episódio estranho, né, vamos começar aqui com a nossa entrevista com o nosso querido professor, que ele vai se apresentar agora para a galerinha aí que está assistindo. Pois bem, meu nome é Fernando, eu sou professor de História aqui na Escola Coronel Joaquim José. Estou na escola há apenas 5 anos, mas é um prazer conceder essa entrevista a você. Bom, logicamente a gente vai fazer uma entrevista sobre o Joaquim José de Oliveira, né? Se você está assistindo isso sobre ele, né? Então a gente vai falar sobre ele, logicamente. E vamos começar falando dele a respeito, né? Vamos ver o que o professor sabe a respeito dele. Antes de começar a entrar na construção da escola, uma breve introdução. Bom, Joaquim José, como o próprio título que acompanha o nome sugere, né? Ele era um coronel e, como tal, ele foi uma figura muito importante para a cidade de São João da Boa Vista, né? Nós sabemos historicamente a importância que o coronel tem para a cidade, né? Ele é o representante do poder local, né? Ele tem um status não apenas econômico importante. Geralmente os coronéis eles são da alta sociedade, né? da grande elite cafeira, mas também eles detêm um poder quase político mesmo, né? É uma função muito importante, a função do coronel para a sociedade, principalmente do final do Império e da Primeira República no Brasil, que foi o contexto em que o coronel Joaquim José viveu, né? Então, o coronel Joaquim José, a escola leva o nome dele, pelo fato de ele ter sido o fundador da escola, né? E é interessante que isso ajuda a gente a entender também que o coronel ele não tinha apenas aquela função do mando, né? Do mando político. Às vezes, quando a gente estuda história, dá a impressão que o coronel é sempre o vilão da história, mas muitas vezes o coronel ele tinha uma espécie de relação patrimonialista, né? Uma posição muitas vezes de protetor mesmo da sociedade, né? Ele tem uma função social muito importante nesse aspecto. Essas informações são legais, né? Porque, por exemplo, dá-se a entender que o coronel é aquele grande vilão nos livros de história, não é mesmo? Mas vamos entrar mais no mérito da escola, né? Por isso que estamos fazendo essa entrevista. O senhor poderia nos dizer quando ela foi criada, por que ela foi criada, como é que ela era nos seus primórdios, se era só um prédio, se já era 2, se o terreno era menor, era maior, como é que era no começo? A Escola Coronel Joaquim José foi fundada no ano de 1896, ela completa em novembro agora do ano de 2018, 122 anos. A escola não funcionava inicialmente onde hoje são as instalações da escola, né? Quando ela foi fundada, ela funcionava ali próximo de onde hoje é a prefeitura, ou talvez até no mesmo lugar, mas pelas informações que a gente tem, né, de registros da época, se não era ali, era provavelmente muito próximo, um terreno muito próximo. E a Escola Coronel Joaquim José ela foi fundada para atender mesmo, né, os alunos da cidade. A princípio isso me surpreendeu bastante, porque quando eu comecei a pesquisar a história da escola, eu imaginei que eu fosse encontrar uma história elitista, né, que naquela época a educação fosse pouco acessível à população em geral, mas os registros de matrícula indicam que a escola recebia um perfil bem variado de alunos, de classes sociais muito diversas, né? Então a escola acaba sendo um retrato fiel da sociedade daquele tempo. Uma característica interessante é que ela era diversa não apenas socialmente falando, mas também culturalmente, etnicamente falando, né? Porque
A Primeira República foi um período de bastante imigração, né? Foi um período de imigração intensa de vários povos para o Brasil. E São João da Boa Vista não ficou por fora disso, porque era uma sociedade, era uma cidade essencialmente cafeeira, né? De economia cafeeira. Então acabou recebendo imigrantes de muitos lugares. Então nos registros de matrícula dos alunos desse primeiro período da escola, nós temos alunos de ascendência italiana, alemã, sueca, austríaca, sírios, libaneses, né, que até hoje a gente percebe bastante a presença deles em sobrenomes, né, às vezes em ruas, né, lugares da cidade também. A escola ela testemunhou muitos acontecimentos importantes para a história da cidade, também no país. Com tanto tempo de história, a escola acaba sendo testemunha de vários momentos históricos diferentes do nosso país, da nossa cidade. Então, por exemplo, uma curiosidade interessante é que a escola serviu de alojamento para os exércitos paulistas que lutaram contra os exércitos nacionais no movimento de 1932. Então tiveram soldados que ficaram alojados aqui na escola, ela foi cedida a esses soldados. Eu sempre ouvi dizer que tem um armário por aí, em algum lugar onde tem uma assinatura de um soldado, que ele escreveu o nome, a data em que ele esteve aqui. Eu pessoalmente ainda não vi. Mas enfim, lenda urbana ou não, é algo que é bastante difundido e é fato que os exércitos estiveram aqui. E serviu novamente de alojamento quando acabou a guerra civil mesmo, né, entre São Paulo e os exércitos nacionais. Quando os exércitos nacionais reconquistaram o estado de São Paulo, também serviu de alojamento para as forças do governo, né? Então, ou seja, uma escola naturalmente com tanto tempo, ela vai acabar, né, passando por ela vai acabar sentindo todas essas transformações, né? Ela passou por vários momentos diferentes na educação brasileira, por vários tipos de legislações educacionais. A escola Joaquim José, a princípio, era uma escola de alunos separados por gênero, né? Havia classes de meninos e classes de meninas. Depois a escola vai ser mista. A disciplina, né? Todo o sistema educacional, principalmente da Primeira República, era muito diferente. A escola ainda tem nos seus acervos, né, materiais que eram utilizados na época, cartilhas com aquele conteúdo extremamente nacionalista, né, ufanista, de engrandecer o país. Então, assim, ao longo de todos esses anos, a escola foi acumulando uma série de materiais e de marcas, né, às vezes cicatrizes, mas muitas vezes marcas mesmo, dessa passagem do tempo, das transformações que ocorreram no Brasil e transformações essas que a escola testemunhou, né? Um outro detalhe interessante a respeito da história da escola é que apenas em 1996, né, 100 anos depois, foi inaugurado um novo prédio. Eu já ouvi alguns professores dizerem que, na verdade, ele entrou em funcionamento um pouco antes, mas a inauguração oficial mesmo esteve relacionada a todos os eventos comemorativos dos 120 anos, dos 100 anos da escola, perdão. Então, até 1996, aproximadamente, a escola era só esse prédio antigo, né? Isso é uma questão interessante, porque esse prédio, ele tem um significado muito grande para a cidade, né? Ele tem um valor simbólico, um valor histórico muito grande, um valor arquitetônico, porque assim como toda a escola, os procedimentos, a história da escola é testemunha da história da cidade, a arquitetura da escola também é testemunha de uma época, né? Ela revela todo um estilo, todo um tipo de sociedade mesmo, para fazer toda uma sociologia de São João da Boa Vista, com análise das características arquitetônicas da escola, né? Bom, né? Foi uma entrevista gostosa, foi uma entrevista legal, né? Obrigado por tudo, e eu já vou embora antes que comece a escurecer.
que, né, dessa vez eu não encontrei pessoas mortas aqui, né? Tenho medo de coronel por causa dessas coisas, mas eu vou embora, muito obrigado. Qualquer dia desse a gente passa aqui para fazer uma coisa especial. Né? Eu já vou embora. É um prazer. Tenho medo desses lugares aqui, né? Mas enfim, eu já estou indo embora. Se é o que ele diz, né?